Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área e dezembrão chegou, hein? Daqui a pouco já estamos estourando champanhe, Natalzão chegando, final do ano também, passou rápido esse ano, hein rapaziada? Mas vamos embora aí para algumas informações do São Paulo. Hoje o Belmonte apareceu em entrevista para diversos portais, Globo Esporte, TNT, ESPN, e vamos repercutir algumas falas do ex-diretor de futebol do São Paulo. E o Belmonte, em uma dessas entrevistas, ele acabou falando que se arrependeu de não ter contratado alguns jogadores, onde ele acabou decidindo, não trazer por conta de opinião de ex-treinadores que estavam no São Paulo ali naquele momento e tal, o mercado da bola rolando, e tinha dois jogadores na mão do São Paulo e infelizmente o São Paulo não trouxe por conta de opinião de ex-treinadores que eram da época do São Paulo. E eu acabei descobrindo quais são esses dois jogadores e a gente meio que deduz quais são esses treinadores e vou trazer também aqui para vocês nesse vídeo. E claro, vou querer muito a sua opinião, a sua participação, o que você acha referente a isso, tá? Então sobe o likezão aí, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento e já batemos a marca de 220 mil inscritos. Só agradecer a cada um de vocês e eu vou escolher a partir de agora o ganhador, tá pessoal? Eu vou tentar marcar para vocês o dia. Vamos tentar colocar para o dia 9 de dezembro para escolher o ganhador, para divulgar no caso o ganhador aqui para vocês. Por que dia 9 de dezembro? Porque é o aniversário do Teclas. E no dia do aniversário do Teclas eu vou divulgar uma pessoa para ganhar um presente. Olha só que legal, né? Então vamos deixar então para o dia 9 de dezembro. Eu vou divulgar o ganhador da camisa do São Paulo. Então ainda dá tempo de você participar aí dos vídeos, tá? Se você ainda não comentou e tal, comenta aí nos vídeos que eu vou ficar de olho até o dia 9 de dezembro. Bom, rapaziada, vamos lá então, ó. O São Paulo sofreu aí algumas goleadas na gestão do Casares nesses últimos 5 anos. Pelo menos uma por ano aí o São Paulo sofreu uma goleada. E o UOL levou esses dados, esse levantamento, tá? Vamos relembrar um pouquinho. 2020, São Paulo tomou aquele 5-1 dentro do Morumbi para o Internacional. E quarta-feira é a vingança, hein, mano? Podemos aí complicar a vida dos caras e rebaixar o Internacional. Então o São Paulo tem que aproveitar agora aí, ó, e vingar os caras, tá? Daí em 2021 tomamos um 5-1 para o Flamengo. Em 2022 tomamos um 4-0 para o Palmeiras. E em 2023 tomamos um 5-0 para o Palmeiras. 2024, tomamos um 4-1 para o Vasco e agora a mais recente, o 6-0 para o Fluminense. Então o São Paulo aí tomando muitas goleadas, pelo menos uma por ano, tomando mais de 4 gols de diferença. Que vergonha, hein, rapaziada, que vergonha. Eu acho que entrou para a história, hein? Casares entrando mais uma vez para a história. Ele só entra agora na história em dados negativos, né? Infelizmente aí, a gestão Casares, para mim, aí foi uma das piores, se não a pior gestão aí da história do São Paulo. Bom, rapaziada, o Zubeldia, que não é mais treinador do São Paulo, segundo informações do Nicola, ainda recebe do São Paulo, tá? O treinador e seus auxiliares tiveram aí direito a 3 milhões de reais em indenização por conta da quebra de contrato. Então o São Paulo está pagando eles aí de forma parcelada e o Zubeldia ganha do São Paulo e também ganha do Fluminense. Que beleza, hein? Que beleza aí o Zubeldia. Bom, sobre o Galopo, rapidinho, rapaziada. O Galopo não deve mais voltar para o São Paulo, ele vai ficar lá no River Plate. E nos próximos dias, o São Paulo deve acertar a permanência de Tapia e também Enzo Dias, que bateu as metas aqui no São Paulo, e o Galopo ficando lá no River Plate. Então, nessa semana talvez, ou na próxima, pode ser que surja alguma novidade do desfecho dessas negociações aí, concretizando tudo, tá, pessoal? Então, vou ficar atento aqui. Qualquer novidade eu vou trazer para vocês. Olha só, partindo então para a entrevista do Belmonte, pessoal. Eu separei aqui as principais falas do Belmonte e vou trazer para vocês de forma resumida, trazendo opinião e também algumas informações também, tá? Mas rapidinho, aquele recado para você da Bet Nacional.
Para você aí que curte fazer aquela aposta esportiva, se divertir, brincar com responsabilidade, eu recomendo a Bet Nacional. O link eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado aqui do vídeo e o QR Code na tela para você criar a sua conta. A Bet Nacional é 100% regulamentada aqui no Brasil, com pagamentos rápidos para vocês e com excelentes odds também, rapaziada. Então, brinque com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos de idade. QR Code na tela e o link aqui no primeiro comentário fixado. Se você criar sua conta, você vai apoiar demais o nosso canal. Partiu então para a entrevista do Belmonte. Se você ainda não subiu o like, sobe o likezão aí também, se inscrevam em nosso canal, tá, rapaziada? Bom, o Belmonte ele foi questionado se ele pretende virar presidente do São Paulo. Ele falou que por agora ele vai se dedicar à família, meio que querendo dizer que não é o momento de falar disso, mais ou menos assim, por questão ali, né, que foi até um combinado entre as pessoas do clube e não falar meio que de política nesse momento, tá? De ser presidente, quem vai ser, quem não vai ser. Só que o Casares meio que descumpriu isso em alguns momentos, né? Mas enfim, ele falou que pretende, tá? Que ele pretende ser presidente e tal, mas vai conversar com alguns conselheiros e ver se ele vai ter apoio e ele vai avaliar a possibilidade. Então, pessoal, pelo que eu soube também, até um tempo atrás, o Belmonte ele tem, de fato, essa vontade de ser presidente do São Paulo sim um dia, tá? Então ele meio que quis meio que não falar muita coisa e tal, deixa para o momento certo, mas o que sabemos é que ele pretende sim ser presidente do São Paulo, tá? E sobre a decisão de sair do São Paulo como diretor de futebol, ele acabou revelando que essa decisão partiu a partir do momento onde o Casares tomou a iniciativa ali de colocar o Márcio Carlomagno como também um diretor de futebol do São Paulo. E o Belmonte não gostou muito disso, tá? O próprio Belmonte chegou a conversar com o Casares e tal, dizendo que ele não gostou dessa iniciativa do presidente do São Paulo. E o Belmonte ele até chegou a conversar com o Nelsinho, que também saiu junto com ele, que ele iria sair do São Paulo no final do ano. E foi a única pessoa que ele conversou, que ele tem uma certa aproximação ali, até um pouco mais íntima, pelo que eu entendi, tá? Então, ele não estava muito confortável em ter dois diretores no São Paulo naquele momento. Ele também acabou falando sobre os momentos que ele não viajou com a equipe, porque ele estava cuidando da esposa dele, que estava internada e tal, então ele ficou ali full time cuidando da esposa e tal, então por isso que ele não conseguiu acompanhar o São Paulo, mas também por conta do Márcio Carlomagno, porque ele também poderia fazer esse papel, já que ele estava na função e meio que o São Paulo não ficaria abandonado até então, tá? Então, a decisão aí, ela foi antecipada, né, após a goleada contra o Fluminense, foi meio que para tirar o foco dos jogadores, segundo o Belmonte, meio que uma estratégia, né, para o pessoal não mirar muito ali nos atletas e focar mais na saída dele, uma estratégia aí para meio que blindar talvez os jogadores. Ele não chegou a utilizar essa expressão, é uma colocação que eu estou interpretando e colocando aqui para vocês, tá? Ele falou também, rapaziada, que ele tinha uma certa ligação com os atletas, que os jogadores tinham uma certa confiança com ele, o que ele prometia ele conseguia cumprir aos jogadores, e os jogadores curtiam muito assim essa aproximação com ele, porque ele era um cara que, segundo o Belmonte, os jogadores gostavam e confiavam nele, tá? Então ele chegou a utilizar essa colocação também. E sobre a dívida do São Paulo, ele falou que não acredita nesse processo aí da redução da dívida a todo custo, fazendo até uma crítica na gestão do Casares, que ele fez parte, né? Então ele meio que criticou a gestão aí do Casares, a forma que ele encaminha para diminuir a dívida. Segundo o Belmonte, ele falou o seguinte, abre aspas, não acredito nesse processo da redução da dívida a todo custo. A redução virá com um time competitivo, com um time mais forte, com investimento no futebol. Sem investir no futebol, na minha visão, a gente vai reduzir 30, 40, 50 milhões numa temporada, mas numa dívida de 90 milhões. Quanto tempo vamos levar para reduzir para um patamar mais baixo?
Então essa fala dele aqui tem até uma certa preocupação, né? Porque, no meu entender, ele meio que vai pro tudo ou nada, né? Tipo, talvez se ele virar um presidente, ele vai fazer contratações de alto nível para o São Paulo ser campeão. Porém, tem um outro ponto, né, pessoal? Não é certeza que com um bom time você vai ser campeão e vai amenizar as dívidas, né? A gente pega um exemplo do Palmeiras. Esse ano foi o ano que praticamente o Palmeiras mais gastou e mais investiu no futebol. E acabou que não ganhou nada. Então é um risco que se corre. Sinceramente, eu não sei se é uma estratégia inteligente. Mas segundo o Belmonte, tem que fazer time competitivo e tal, né? Claro que o São Paulo não tem o mesmo investimento que Palmeiras e Flamengo, mas precisa meio que bater de frente para poder amenizar as dívidas. Aí quero saber a sua opinião, se você acha que é uma estratégia válida. Vale lembrar que o Belmonte, ele acabou sendo até contraditório, né? Porque em algumas entrevistas que ele concedia quando ainda era diretor do São Paulo, ele sempre falava que o São Paulo era competitivo. Então, segundo ele aí, se o São Paulo era competitivo, era para o São Paulo ganhar talvez mais títulos. E ele acabou falando, né, que na gestão dele, o São Paulo, junto com o Casares, né, chegou em 5 finais, conquistou 3 títulos, mais ou menos ali o mesmo papo sempre que leva também o Casares para meio que enaltecer um pouco a gestão, né? Lembrando que teve feito, apesar de erros. Mais ou menos assim, até meio que natural do ser humano ser assim, né? Mas é uma declaração aí que o torcedor já tá meio saturado, né, rapaziada? E sobre a política do clube, tá? Segundo informações do UOL, o Belmonte e o Casares tiveram um almoço político nesta segunda-feira em algum restaurante ali do estádio do Morumbi. E segundo informações, o ex-diretor afirmou na frente do Casares, cara a cara com o Casares, que ele seguirá na coalizão, sendo ali aliados da gestão do Casares. No caso, ele não iria para a oposição, que é uma informação também que vem surgindo, que ele iria para a oposição e tal, competir contra o Casares, né? Que certamente o Casares vai apoiar alguém que não vai ser o Belmonte. Mas, segundo a nossa apuração também, pessoal, respeitando a informação do UOL, a informação que temos é que isso ainda não foi definido, tá? A informação é que o Belmonte, ele ainda pode ser da oposição. Isso ainda pode acontecer. Então, não sabemos de fato como é que foi essa reunião, porque estava só os dois, né? Então, muita coisa certamente pode ter sido discutida, mas a informação que temos é que ainda há chances do Belmonte ser da oposição, que isso não foi aí ainda definido. É uma informação que eu acrescento aqui para vocês. Aí nessa entrevista ele também confirmou que ele foi contra a venda de Cotia, que ele não aprovou isso, que não gostou, e ele mesmo falou para o Casares que não era a favor da venda de Cotia, uma atitude, na minha visão, até acertada do Carlos Belmonte. Acertou nessa decisão aí e bater de frente nesse assunto aí com o Casares, foi corajoso e teve personalidade, na minha visão. Bom, referente ao mercado da bola, ele acabou revelando, pessoal, que em alguns momentos ele tinha do mercado, tá? Ele tinha alguns jogadores em mente para contratar, né? Alguns jogadores que estavam meio que na mão do São Paulo para virar reforço e com excelentes chances de ser reforço do São Paulo. E que na avaliação dele, esses nomes seriam bons para o São Paulo. Porém, a partir do momento que esses nomes eram repassados para os treinadores, gerava ali meio que um conflito, né? Porque alguns treinadores acabaram que vetaram contratações que o Belmonte acabou ali, talvez avaliando que seria uma boa para o São Paulo. E segundo o Belmonte, ele até lembrou uma fala do Juvenal Juvencio, que quem contrata é diretor e treinador acaba treinando os jogadores. Então não apita meio que em contratações, mais ou menos assim, na época que era do Juvenal, né? Então o Belmonte até falou, não é bem assim, né? É importante ter a participação dos treinadores, mas eu me arrependo, porque os nomes que alguns eu escolhi que poderiam reforçar o São Paulo, depois que foram para outros clubes, acabaram se destacando.
Então eu fui atrás dessa informação porque eu também fiquei curioso, pô, quais seriam esses nomes, né? E eu consegui descobrir dois, pessoal. O primeiro é o jogador Savarino, ele pertencia ao Salt Lake dos Estados Unidos, daí ele foi para o Galo em 2022, daí ele voltou para o Salt Lake em 2024 e no mesmo ano ele fechou com o Botafogo. Então, pelo que eu puxei aqui de informações, em 2023 ele já estava meio que sendo encaminhado a ser contratado pelo Botafogo. E nesse período de 2023 a 2024, era ainda o treinador Dorival Júnior. O Dorival ficou no São Paulo até janeiro de 24 e depois foi para a seleção brasileira. Então, a informação do Savarino até surgiu há 2 anos atrás em portais do São Paulo, até aqui no canal também eu trouxe para vocês que o São Paulo tinha interesse no Savarino. E na época também, até disse para vocês, o Dorival não curtiu muito o nome, então é um nome que eu já sabia que o treinador era o Dorival Júnior. Então esse aqui a pessoa nem precisou me falar nada, mas a pessoa nem me contou, tá? Nem me falou quais eram os treinadores e tal, mas só citou os nomes dos jogadores. E o outro, um detalhe do Savarino. Na época ele custava cerca de 4 milhões de euros e hoje ele custa cerca de 10 milhões de euros segundo o Transfer Market. Então é um jogador que teve uma certa evolução, se destacou lá no Botafogo, foi protagonista, né? Ganhou o Brasileiro, a Libertadores, foi para o Mundial. Então é um jogador que de fato deu certo no Botafogo. E o outro é o Marlon Freitas. Marlon Freitas, que pertencia ao Goianiense e nessa época de transferência, né, do Goianiense para o Botafogo, pelo que eu puxei aqui, o treinador do São Paulo era o Rogério Ceni. Então, estou deduzindo que foi o Rogério Ceni, não é informação, tá? Estou deduzindo apenas que foi o Rogério Ceni que teria vetado o Marlon Freitas no São Paulo. Esses foram alguns jogadores, no caso, que o Belmonte tinha a intenção de contratar e já estava até encaminhado assim com o São Paulo, mas esbarrou na decisão dos treinadores. E o Belmonte, ele se arrependeu em ter ouvido os treinadores da época. E aí, o que você acha dessa história meio que curiosa, né, pessoal? Eu acho, né, que o dirigente, no caso, ele tem o poder de decisão maior do que o do treinador. Claro que o treinador pode ouvir, dar sugestões e tal, mas se ele tem o feeling, ele tem a convicção que esse atleta vai ser uma boa para o clube que ele dirige ali, né? Eu acho que ele tem que bancar essa decisão e o treinador depois se vira em colocar o cara para jogar e se destacar. Porque depois, no final, o cara que vai ser cobrado vai ser o dirigente de futebol. O treinador, ano após ano, está saindo do clube, não fica por muito tempo. É raro isso acontecer, né? Então, até por questão também de valorização do atleta, né? Questão financeira, se é possível, você tem o entendimento que o cara é bom de bola, pô, banca a contratação, né? Então, acho que o Belmonte deu uma vacilada aí, mas eu fiquei bem curioso em descobrir, fui atrás aí de fontes que confirmaram que de fato é o Savarino e o Marlon Freitas. O Savarino já sabia e quando eu fui perguntar eu nem tinha lembrado disso, né? Depois que me contou do Savarino eu lembrei, deu aquele start, pô, é verdade. Na época do Dorival fiquei sabendo disso, que o Dorival não queria e tal, nem tinha me tocado muito, né? Então, pelo menos 2 aí descobrimos que o Belmonte queria, mas foi esbarrado por conta aí da decisão dos treinadores, rapaziada. Bom, essas são as informações de hoje. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Tamo junto!